Se esse material é útil para você, considere contribuir com o canal por meio da chave Pix na descrição. O e-mail jhenriquesc23@gmail.com. Resumo parcial do livro Psicologia da Saúde, uma abordagem biopsicossocial, de Richard Straub, Artmed 2014, parte 2, Estresse e Saúde. Síntese do capítulo. A fisiologia do estresse. O estresse foi definido como um estímulo e uma resposta. Pesquisadores identificam como estímulos os eventos que são estressantes, os estressores. As respostas físicas e emocionais a um estressor, tensão, e o processo geral pelo qual o indivíduo percebe e responde a eventos ameaçadores ou desafiadores é chamado estresse. A pesquisa moderna sobre o estresse começou com a descrição de Walter Cannon sobre a reação de lutar ou fugir. A resposta do corpo ao estresse envolve o cérebro e o sistema nervoso, as glândulas endócrinas e os hormônios, além do sistema imune. Durante o momento de estresse, o hipotálamo secreta fatores liberadores que coordenam a resposta endócrina das glândulas hipófise e adrenal. O eixo símpato-adreno-medular, SAM, é a primeira resposta ao estresse. A ativação do SAM produz aumento no fluxo sanguíneo para os músculos, maior energia e prontidão mental. O eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HAA, é uma resposta lenta ao estresse ativada por mensagens do sistema nervoso central. A ativação do HAA funciona de maneira a restaurar a homeostase do corpo. A produção excessiva de cortisol das glândulas adrenais, contudo, pode enfraquecer a eficiência imunológica. A descoberta de Adri Cohen de que o sistema imune pode ser condicionado e a demonstração de Candace Pert de que o cérebro tem receptores para moléculas imunológicas abriram espaço para o subcampo conhecido como psiconeuroimunologia, PNI, que é um modelo biopsicossocial. A psiconeuroimunologia concentra-se nas interações entre comportamento, sistema nervoso, sistema endócrino e o sistema imune. Segundo a hipótese do efeito direto, a imunossupressão faz parte da resposta natural do corpo ao estresse. A hipótese do efeito indireto sustenta que a imunossupressão é um efeito posterior da resposta do estresse. Estudos realizados com animais e seres humanos demonstram que o cérebro regula a produção de hormônios do estresse, que por sua vez influenciam as defesas imunológicas do corpo. O estresse exacerba muitas patologias, cuja característica central é a inflamação excessiva, incluindo doenças alérgicas, autoimunes, reumatológicas, neurológicas e cardiovasculares. O modelo da resistência a corticoides sugere que isso se deva ao fato de o estresse interferir na sensibilidade do sistema imune aos hormônios glicocorticoides, como o cortisol, que normalmente encerram a resposta inflamatória. Outros modelos do estresse e da doença. Hans Selye delineou a Síndrome de Adaptação Geral, SAG, para descrever os efeitos do estresse crônico. Essa síndrome consiste em uma reação de alarme, um estágio de resistência e um estágio de exaustão. O estresse persistente pode aumentar a suscetibilidade da pessoa a uma doença de adaptação. Segundo o modelo transacional, um fator fundamental no estresse é a avaliação cognitiva. Na avaliação primária, a pessoa considera se um evento é benigno positivo, irrelevante, uma ameaça ou um desafio potencial. Na avaliação secundária, são estimados os recursos de enfrentamento disponíveis para enfrentar o desafio. Por meio da reavaliação, atualizamos constantemente nossas percepções de sucesso ou fracasso. O modelo de diátese ao estresse sugere que certas pessoas sejam mais vulneráveis a doenças relacionadas com o estresse, porque determinados fatores as predispõem com uma fragilidade genética. Um bom exemplo de como isso funciona é visto no transtorno de estresse pós-traumático, TEPT.
TEPT. Comparadas com os homens, as mulheres talvez tenham mais probabilidade de apresentar um padrão de resposta de zelar e agrupar durante situações estressantes. Fontes biopsicossociais do estresse. Entre as fontes de estresse que foram investigadas estão os eventos importantes da vida, problemas cotidianos, estresse ambiental e o estresse relacionado com o trabalho. Os eventos importantes da vida e os problemas cotidianos são estudados em relação à prevalência de doenças. Os problemas cotidianos podem interagir com a ansiedade e os estressores de background para influenciar a vulnerabilidade da pessoa a doenças. Eu vou repetir a leitura dessa parte. Fontes biopsicossociais de estresse. Entre as fontes de estresse que foram investigadas estão os eventos importantes da vida, problemas cotidianos, estresse ambiental e o estresse relacionado com o trabalho. Os eventos importantes da vida e os problemas cotidianos são estudados em relação à prevalência de doenças. Os problemas cotidianos podem interagir com a ansiedade e os estressores de background para influenciar a vulnerabilidade da pessoa a doenças. As pessoas que investigam o estresse ambiental concentram-se na influência do ruído, da superlotação, da poluição e de acontecimentos catastróficos sobre a saúde. Entre os fatores que tornam o trabalho estressante estão a sobrecarga de atividade, o esgotamento, o conflito e a ambiguidade de papéis, a progressão inadequada na carreira e a falta de controle sobre o trabalho. Capítulo 4 – Estresse. Hoje sabemos que Selye havia descoberto a resposta de estresse, um achado que ajudou a criar um novo campo médico, a fisiologia do estresse. Embora não tenha sido o primeiro a usar o termo estresse, Selye tem o crédito de duas novas ideias importantes. O corpo tem uma resposta notavelmente semelhante a muitos estressores diferentes. Os estressores, às vezes, podem deixar as pessoas doentes. Apesar da universalidade do estresse, os psicólogos não encontram facilidade em produzir uma definição adequada para a palavra. O termo estresse é usado às vezes para descrever uma situação ou um estímulo ameaçador, em outras ocasiões para definir uma resposta a uma situação. Os psicólogos da saúde determinaram que os estressores são eventos ou situações difíceis que desencadeiam adaptações de enfrentamento na pessoa. E o estresse é um processo pelo qual a pessoa percebe e responde a eventos que considera desafiadores ou ameaçadores. É importante reconhecer que devemos julgar se um evento é desafiador ou mesmo além da nossa capacidade de enfrentamento antes de nos estressarmos com ele. Um estressor significativo para uma pessoa pode não ser nada demais para outra. O conceito de estressor é qualquer evento ou situação que desencadeia adaptações nos modos de enfrentamento. O estresse é o processo pelo qual percebemos e respondemos a eventos chamados estressores, que são percebidos como prejudiciais, ameaçadores ou desafiadores. E estresse significativo são eventos catastróficos, como o terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a região central do Chile em 2010. São exemplos trágicos e reais de estresse como estímulo e resposta. O evento que desencadeia o comportamento de enfrentamento é o estressor, o estímulo, e a pessoa que tenta escapar do evento ou tenta compensar pela destruição que ele causa é exemplo de resposta. A fisiologia do estresse. Em um dos estudos de Cannon, gatos ficavam apavorados com o som de um cachorro latindo. Ele descobriu que grandes quantidades do hormônio adrenalina podiam ser detectadas em seguida no sangue dos gatos. O pesquisador chamou essa resposta do corpo a eventos estressantes de reação de luta ou fuga. É importante observar, contudo, que quando os estressores são efêmeros e são percebidos como desafio, em vez de ameaça, eles podem ter efeitos positivos. O próprio Selye reconheceu
Isso em seu conceito de eustress, do prefixo grego eu, que significa bom ou bem, com o qual quis dizer que os eventos difíceis podem levar a crescimento se promoverem em nosso funcionamento, como quando levantar pesos acaba por aumentar a força muscular da pessoa. O papel do cérebro e do sistema nervoso. A reação geral do corpo ao estresse é regulada pelo sistema nervoso central. Lembre-se do capítulo 3. O sistema nervoso consiste em duas partes: o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinal, e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é dividido em duas ramificações principais: o sistema nervoso autônomo, SNA, e o sistema nervoso somático. Finalmente, o SNA é ainda dividido em duas partes: sistema nervoso simpático, SNS, e o sistema nervoso parasimpático, SNP. Quando um potencial evento externo é percebido por nossos órgãos dos sentidos, neurônios sensoriais do sistema nervoso somático transmitem impulsos nervosos para regiões cerebrais secundárias, anunciando a ameaça iminente. Disposta como uma corda no meio do tronco encefálico, a formação reticular desempenha um papel central em alertar o cérebro para a ameaça ou desafio iminente. A formação reticular coordena dois caminhos neurais de comunicação entre o corpo e o cérebro. Pelo primeiro, são enviadas informações a respeito da existência de um estressor potencial para o tálamo, que classifica essa informação sensorial e a transmite para o hipotálamo, para o sistema límbico e para regiões superiores no córtex cerebral, os quais interpretam o significado do estressor em potencial. Pelo segundo caminho, a formação reticular carrega as instruções neurais de volta das regiões superiores do cérebro para os diversos órgãos, músculos e glândulas controlados pelo SNS. Como resultado dessas instruções, o corpo é mobilizado para a ação defensiva. Seguindo instruções do SNS, as glândulas adrenais liberam hormônios que desencadeiam respostas de luta ou fuga, nas quais a frequência cardíaca aumenta, as pupilas dilatam, os hormônios do estresse são secretados e a digestão é reduzida. Além disso, a ativação do SNS aumenta o fluxo de sangue para os músculos e propicia que a energia acumulada seja convertida em uma forma diretamente utilizável pelos músculos. A região do cérebro que controla a resposta de estresse de maneira mais direta é o hipotálamo. Quase todas as regiões do cérebro interagem de algum modo com o hipotálamo. Por isso, ele reage a diversos estímulos, variando desde a ameaça real até memórias de momentos estressantes e estressores imaginários. O hipotálamo coordena a atividade do sistema endócrino e, como veremos, os hormônios do sistema endócrino desempenham um papel fundamental na maneira como respondemos ao estresse. O papel do sistema endócrino. Eixos SAM e HAA. Conforme vimos no capítulo 3, o sistema endócrino é o sistema de comunicação do corpo de ação relativamente lenta, que consiste em uma rede de glândulas que secretam hormônios direto na corrente sanguínea. Esse sistema de comunicação está envolvido em nossas respostas de estresse de duas maneiras básicas. Primeiro, em situações de estresse, o hipotálamo ordena a hipófise que secrete o hormônio adrenocorticotrópico, ACTH, que é assimilado pelos receptores das glândulas adrenais, um par de pequenas glândulas endócrinas localizadas logo acima dos rins. Cada uma dessas estruturas notáveis consiste em duas glândulas quase independentes, uma região central chamada de medula adrenal e uma cobertura externa chamada de córtex adrenal. Como soldados que recebem as ordens do general para lançar um contra-ataque defensivo, quando recebe a ordem do hipotálamo, por meio da hipófise, a medula adrenal secreta adrenalina, também chamada de epinefrina, e noradrenalina, também chamada de noripinefrina, no sangue. Essas reações endócrinas que ajudam a desencadear a resposta de luta ou fuga
duram muito mais do que aquelas geradas de forma direta pelo SNS. De forma conjunta, a interação entre o SNS e a medula adrenal é chamada de eixo símpato-adreno-medular, cuja sigla é SAM. Ele também é denominado eixo adrenomedular. O sistema endócrino é envolvido no estresse de outro modo igualmente importante. Ele envolve o hipotálamo, a hipófise e o córtex adrenal, ou que é chamado de eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HAA. Enquanto o eixo SAM é a resposta rápida inicial do corpo, o eixo HPAC é a resposta retardada que funciona para restaurar o corpo em seu estado de linha de base, um processo conhecido como homeostase. O eixo HAA é ativado por mensagens enviadas do sistema nervoso central para o hipotálamo, que por sua vez secreta hormônio liberador de corticotropina, CRH. O CRH estimula a produção de ACTH pela hipófise, que então ativa o córtex adrenal para secretar corticosteroides, hormônios esteroides que combatem inflamações, promovem a cura e ajudam a mobilizar os recursos energéticos do corpo. Os estressores normalmente são eventos de curta duração. Assim como dá início à resposta de estresse, o hipotálamo também a irrompe, em geral antes que o corpo seja prejudicado. O mecanismo envolve o cortisol, hormônio corticosteroide que tem um efeito potente sobre todos os tecidos do corpo, aumentando o nível de glicose no sangue, estimulando a quebra de proteínas em aminoácidos e inibindo a assimilação de glicose pelos tecidos corporais, mas não pelo cérebro. Em um mecanismo preciso de feedback, o cortisol age sobre o hipocampo, que tem uma densidade elevada de receptores desse hormônio, e neurônios que se projetam para o hipotálamo, sinalizando a hipófise para suprimir a liberação de CRH e ACTH. Quando a quantidade de ACTH no sangue diminui, o córtex suprarrenal irrompe a produção de cortisol. A taxa de secreção de cortisol, que é notavelmente sensível a fatores psicológicos e atinge o máximo cerca de 30 minutos após a ocorrência do estressor, está tão relacionado com o estresse que o nível desse hormônio circulando no sangue ou na saliva costuma ser usado pelos psicólogos da saúde como um índice fisiológico de estresse. Para algumas pessoas, mesmo um evento aparentemente comum, como embarcar em um avião, pode desencadear um grande aumento no nível de cortisol, o que significa, é claro, que já houve liberação de CRH do hipotálamo e de ACTH da hipófise. Todas essas ações do sistema endócrino ajudam o organismo a lidar com o estresse. Ao confrontar uma ameaça, o cérebro necessita de energia na forma de glicose, que o cortisol ajuda a fornecer. Porém, cortisol demais pode ter consequências negativas, levando à hipertensão, diminuição da capacidade do corpo de combater infecções e até transtornos psicológicos. Quando estudou macacos vervet selvagens que fazendeiros haviam capturado e enjaulado em grupos para proteger suas plantações, Robert Sapolsky observou que alguns animais ficaram doentes e morreram, sobretudo aqueles que foram enjaulados com outros macacos agressivos. As necrópsias dos animais apresentaram taxas elevadas de úlceras hemorrágicas, glândulas adrenais aumentadas e mais, uma lesão pronunciada nas regiões hipocampais de seus cérebros, talvez como resultado de níveis elevados prolongados de cortisol desencadeados pelo longo período de estresse. Em geral, regulados pelo hipocampo, os níveis de cortisol podem aumentar quando em resposta a estresse crônico. Cada vez mais cortisol for secretado e o hipocampo for prejudicado, tornando-o incapaz de sinalizar ao hipotálamo para interromper a resposta de estresse. Essa condição de hipercortisolismo, assim como a ativação mais prolongada do eixo HAA,
foi relacionado com a taxa de declínio cognitivo em indivíduos com a doença de Alzheimer. Ela é associada a um distúrbio na produção cerebral de novos neurônios e observada em pacientes com anorexia nervosa e descrita como evidência de envelhecimento prematuro. Sapolsky, 1990. Níveis elevados de cortisol na saliva também estão associados à timidez aos 10 anos de idade. Em um fenômeno menos compreendido, em alguns indivíduos, o eixo HAA pode se tornar hipoativo frente ao estresse crônico, criando um estado de exaustão adrenal e níveis cronicamente baixos de cortisol. Hipocortisolismo. Doenças imunológicas como fibromialgia, artrite reumatoide e asma foram vinculadas a esse estado de produção reduzida de cortisol. Retomando alguns conceitos importantes, o eixo símpato-adrenomedular SAM, a resposta inicial de ação rápida do corpo ao estresse, envolvendo a liberação de adrenalina e noradrenalina da medula adrenal sob ordens do sistema nervoso simpático. Eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HAA, a resposta retardada do corpo ao estresse, envolvendo a secreção de hormônios corticosteroides do córtex adrenal. Homeostase, tendência de manter um estado interno de constante e equilibrado. Regulação de qualquer aspecto da química corporal, como o nível de glicose no sangue, em torno de determinado ponto fixo. Corticosteroides, hormônios produzidos pelo córtex adrenal que combatem inflamações, promovem a cura, desencadeiam a liberação de energia armazenada. SAM e HAA. O hipotálamo secreta hormônio liberador de corticotropina, CRH. SAM e HAA. O CRH faz a hipótese secretar hormônio adrenocorticotrópico, ACTH. SAM. O ACTH faz os gânglios simpáticos estimularem a medula adrenal para liberar uma mistura de adrenalina e noradrenalina, que desencadeia respostas fisiológicas de lutar ou fugir, aumento da frequência cardíaca, respiração, pressão arterial, etc. HPAC. O ACTH faz o córtex adrenal secretar corticosteroides, incluindo cortisol, que combatem inflamações, promovem a cura e mobilizam os recursos energéticos do corpo. As respostas do corpo ao estresse. Durante um momento de estresse, o hipotálamo secreta fatores liberadores que coordenam as respostas endócrinas da hipófise e das glândulas adrenais. Como parte do eixo símpato-adrenomedular, SAM, a medula adrenal libera os hormônios adrenalina e noradrenalina como resposta inicial rápida do corpo ao estresse. A adrenalina e a noradrenalina aumentam a frequência cardíaca, a respiração e a pressão arterial, reduzem a digestão e dilatam as pupilas. Uma segunda resposta retardada envolve o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HAA, que desencadeia a secreção de corticosteroides do córtex adrenal. Esses hormônios esteroides combatem inflamações e promovem a cura e desencadeiam a liberação das reservas armazenadas de energia. Como o estresse deixa você doente? Pesquisa de Robert Adler e Nicholas Cohen. Juntaram água com sabor de sacarina a uma substância supressora da imunidade. Apenas o sabor da água adocicada já produzia a resposta condicionada imunossupressão em ratos de laboratório.
A segunda descoberta crucial que mudou a medicina foi a demonstração pela neurocientista Candace Pert de que o cérebro possui receptores para moléculas imunológicas que lhe permitem monitorar e, portanto, influenciar a atividade do sistema imune. Ou seja, a aparente permutabilidade entre os neurotransmissores e as citocinas sugere que os linfócitos do sistema imune podem de fato atuar como tradutores circulantes, convertendo informações obtidas em seu contato direto com patógenos para a linguagem do sistema nervoso central, de modo que o cérebro possa monitorar e regular a resposta imunológica. A psiconeuroimunologia é o campo de pesquisa que enfatiza a interação entre processos psicológicos, neurais e imunológicos no estresse e na doença. As pesquisas de Adler, Cohen e Pert deram credibilidade ao artigo seminal de George Solomon, publicado uma década antes, no qual cunhou o termo psiconeuroimunologia, referindo-se a uma integração teórica especulativa das relações entre emoções, imunidade e doença. O nome desse campo fala muito sobre seu foco. Psico nos processos psicológicos, neuro para o sistema neuroendócrino, o sistema nervoso e hormonal no caso, e imunologia para o sistema imune, concentrada em 3 áreas de funcionamento que já foram consideradas relativamente independentes. Os pesquisadores da PNI investigam interações entre o sistema nervoso e imune e a relação entre o comportamento e a saúde. Um objetivo importante da psiconeuroimunologia é fazer pesquisa básica que possa ser aplicada aos cuidados de saúde. A redução no funcionamento imunológico, imunossupressão, foi observada em situações de divórcio, perda de um ente querido, desemprego e eventos estressantes de trabalho ou treinamento militar, durante períodos de exames e quando o indivíduo sente estresse ocupacional. Entre as alterações observadas estão números reduzidos de células natural killer, células T e linfócitos totais. Parece haver uma relação dose-resposta entre o estresse e a imunossupressão. Temas de pesquisa em psiconeuroimunologia. O objetivo da pesquisa em psiconeuroimunologia é revelar as muitas maneiras em que os comportamentos e a saúde estão interrelacionados, com foco nos mecanismos imunológicos subjacentes a essas interações. Caminhos do estresse para a doença. A maneira exata como o estresse influencia o sistema imune é tema de grande quantidade de pesquisas atuais. 2 hipóteses foram sugeridas. Segundo a hipótese do efeito direto, o estresse influencia diretamente os sistemas nervoso, endócrino e imune, os quais podem levar à doença. De maneira alternativa, a hipótese do efeito indireto sugere que a imunossupressão seja uma ação tardia da resposta ao estresse. A hipótese do efeito direto. O estresse pode afetar diretamente o sistema imune por meio da ativação dos eixos HAA e SAM. As células T e as células B possuem receptores para hormônios corticosteroides do estresse, que produzem imunossupressão, e os linfócitos apresentam receptores de catecolamina, adrenalina e noradrenalina. O estresse ativa esses sistemas. Os hormônios liberados conectam-se aos receptores das células T, células B e linfócitos, suprimindo a resposta imunológica. Evidências sustentando o efeito direto do estresse também foram relatadas. Hipótese do efeito indireto. Segundo essa hipótese, retardos na cura e outros problemas de saúde pelo estresse podem ocorrer porque os processos imunológicos são alterados indiretamente, encorajando comportamentos mal adaptativos. Entre os fatores de risco comportamental que poderiam retardar a cura por meio de seus efeitos sobre o sistema imune estão o hábito de fumar, o consumo de álcool e outras substâncias, o sono fragmentado e pouca prática de exercícios e a nutrição fraca.
cada um associado ao aumento do estresse. Fumar, por exemplo, retarda o processo de cura, enfraquecendo a proliferação normal de macrófagos nos locais machucados e reduzindo o fluxo de sangue pela vasoconstrição. A duração do estresse. A capacidade de recuperação depois de uma experiência estressante influencia, repetindo, a capacidade de recuperação depois de uma experiência estressante influencia muito o ônus total que a experiência exerce sobre o indivíduo. O sistema neuroendócrino desempenha um papel importante no conceito de carga alostática, ou alostase, que se refere aos efeitos cumulativos a longo prazo da resposta fisiológica do corpo ao estresse. Estressores que são imprevisíveis, incontroláveis ou de maior duração e difíceis de enfrentar podem causar um acúmulo na carga alostática, que se manifesta de muitas maneiras, incluindo redução na imunidade, níveis elevados de adrenalina, aumento na gordura abdominal, menor tamanho e funcionamento do hipocampo, levando a distúrbios no raciocínio e na memória, e superprodução de interleucina 6 e outras citocinas pró-inflamatórias. Se descontrolada, a carga alostática é associada a um risco maior de doenças e mesmo de morte. Estresse, inflamação e doença. O estresse suprime o sistema imune, o que deixa o indivíduo vulnerável a infecções e doenças oportunistas. O modelo da imunossupressão propõe uma explicação plausível para a maneira como o estresse influencia a cura de ferimentos, doenças infecciosas e algumas formas de câncer. Contudo, ele não explica como o estresse pode influenciar doenças cuja característica central seja a inflamação excessiva. Entre elas estão muitas doenças alérgicas, autoimunes, reumáticas, neurológicas e cardiovasculares, que são exacerbadas pelo estresse. A doença de Parkinson, por exemplo, uma condição neurodegenerativa que afeta mais de 1 milhão de norte-americanos, envolve a perda de neurônios cerebrais que produzem dopamina e serotonina. Os portadores da doença de Parkinson apresentam tremores musculares, rigidez de movimentos e deterioração lenta de 10 a 20 anos em sua saúde geral. A inflamação acelera o desenvolvimento da doença de Parkinson, que é a razão por que o ibuprofeno e outros agentes anti-inflamatórios vendidos sem prescrição podem reduzir o risco de desenvolvimento da doença. Esquema do estresse que reduz a imunidade. Síntese da fisiologia do estresse, o modelo da imunossupressão. Essas condições comprometem a capacidade do sistema imune de formar uma resposta efetiva a uma infecção ou um ferimento. Letra A. Ativando fibras do sistema nervoso autônomo que descem do cérebro até o tecido imunológico. B. Desencadeando a secreção de hormônios que se conectam com glóbulos brancos e alteram seu funcionamento. Letra C. Induzindo comportamentos de enfrentamento imunossupressores, como dieta inadequada e abuso de substâncias. Tomando como base o modelo da imunossupressão, se poderia esperar que o estresse, na verdade, melhorasse o curso dessas doenças, suprimindo a inflamação. Todavia, esse infelizmente não é o caso. E o estresse emocional foi indicado como um fator de risco importante para a doença de Parkinson. Roberto Iacono, um pesquisador neurologista pioneiro no estudo dessa doença, observa que a maioria de seus pacientes cujos corpos se tornam rígidos, a pior forma de Parkinson, teve 3 ou mais crises emocionais significativas alguns anos antes do começo de seus sintomas. Para explicar o impacto do estresse sobre as doenças inflamatórias, pesquisadores propuseram um modelo da resistência a glicorticoides, cuja premissa básica é que o estresse crônico interfere na sensibilidade do sistema imune a hormônios glicorticoides como o cortisol, que normalmente encerra a resposta inflamatória. Lembre que os hormônios glicorticoides funcionam como sinais anti-inflamatórios, suprimindo a produção de citocinas pró-inflamatórias por células imunológicas.
Essas observações são significativas porque a superprodução de citocina foi relacionada com o espectro de doenças inflamatórias crônicas e condições adversas, incluindo condições cardiovasculares. Osteoporose, artrite, diabetes tipo 2, doença de Alzheimer, doença periodontal e fragilidade relacionada com a idade. Para resumir, um corpo crescente de pesquisas psiconeuroimunológicas demonstra que o sistema imune não atua em isolamento. Ao contrário, ele funciona como parte de um sistema coordenado envolvendo o cérebro e o sistema endócrino excretor de hormônio. O cérebro regula a produção de hormônios do estresse, que por sua vez influenciam as defesas imunológicas do corpo de forma direta e indireta. Outros modelos do estresse e da doença. A Síndrome de Adaptação Geral de Cellier. Certamente a contribuição mais significativa para o entendimento da relação entre o estresse e a doença vem das pesquisas de Hans Selye, que conhecemos na história que abre o capítulo. Selye abriu o conceito de resposta não específica do corpo a qualquer demanda. A reação do corpo ao estresse era tão previsível que Selye a chamou de Síndrome de Adaptação Geral. Então, a Síndrome de Adaptação Geral foi o termo que Selye cunhou para a reação do corpo ao estresse, que consiste em 3 estágios: alarme, resistência e exaustão. O estágio 1, a reação de alarme, em essência é a mesma resposta da luta ou fuga de Cannon que já consideramos. A intensidade da reação de alarme depende do grau em que o evento é percebido como uma ameaça. Quando uma situação estressante persiste, a reação do corpo progride ao estágio 2, estágio de resistência. Neste, a excitação fisiológica permanece alta, mas não tão alta quanto durante a reação de alarme. À medida que o corpo tenta se adaptar à emergência, reabastecendo hormônios adrenais. Ao mesmo tempo, há um decréscimo na capacidade do indivíduo de enfrentar eventos e problemas cotidianos. Nesse estágio, as pessoas ficam irritadas, impacientes e cada vez mais vulneráveis a problemas de saúde. Quando a situação estressante persiste e a resistência não é mais possível, o corpo entra na etapa final da síndrome de adaptação geral, o estágio de exaustão. Neste ponto, as reservas de energia do corpo são exauridas. O hipocortisolismo, depressão do cortisol, por exemplo, condiz com essa fase final da síndrome. A SAG. Sob estresse, o corpo entra em um estágio de alarme, durante o qual a resistência ao estresse é temporariamente suprimida. A partir daí, ele se recupera, passando numa fase de maior resistência ao estresse. A resistência do corpo dura um tempo determinado. Frente ao estresse prolongado, o estágio de exaustão pode ser atingido. Ao longo dessa etapa final, as pessoas se tornam mais vulneráveis a uma variedade de problemas de saúde. Avaliação cognitiva e estresse. O modelo mais influente que descreve o estresse como processo é o modelo transacional, também chamado de modelo relacional, proposto por Richard Lazarus e Susan Folkman, 1984. A ideia fundamental subjacente a esse modelo é que não podemos compreender completamente o estresse examinando eventos ambientais, estímulos e pessoas, respostas, como entidades separadas. Em vez disso, devemos considerá-los em conjunto como uma transação na qual cada indivíduo deve se ajustar de forma contínua aos desafios cotidianos. Segundo o modelo transacional, o processo do estresse é desencadeado sempre que os estressores excedem os recursos pessoais e sociais que o indivíduo é capaz de mobilizar para enfrentá-los. Ou seja, o modelo transacional é a teoria de Lazarus, de que a experiência de estresse depende tanto da avaliação cognitiva do indivíduo sobre o impacto de um estressor potencial quanto do próprio evento ou da situação.
Lazarus acredita que as transações entre as pessoas e seus ambientes sejam motivadas pela avaliação cognitiva que fazemos de estressores potenciais. A avaliação cognitiva envolve analisar: 1. Se uma situação ou um evento ameaça o bem-estar do indivíduo. 2. Se existem recursos pessoais suficientes disponíveis para lidar com a demanda. E 3. Se a estratégia da pessoa para lidar com a situação ou evento está funcionando. A avaliação primária é a determinação inicial que alguém faz do significado de um evento como irrelevante, benigno positivo ou ameaçador. A avaliação secundária é a determinação que alguém faz de seus próprios recursos e capacidades, verificando se são suficientes para cumprir com as demandas de um evento avaliado como potencialmente ameaçador ou desafiador. A reavaliação cognitiva é o processo pelo qual os eventos potencialmente estressantes são reavaliados de forma constante. Estressor potencial, som de buzina, por exemplo. Avaliação primária: estou em perigo, por que estão buzinando para mim? Irrelevante, o motorista está buzinando para outra pessoa. Benigno positivo, é um amigo meu apenas dando oi. Desafiador, perigoso, ameaçador. O motorista na faixa ao lado está me avisando que o meu carro está saindo da minha faixa. Avaliação secundária: o que posso fazer a respeito? Será que vou conseguir desviar a tempo para não causar um acidente? Respostas de enfrentamento comportamentais e cognitivas: ajustar a direção para centrar o carro na faixa. Reavaliação: como estou indo? A situação está sob controle? O modelo da diátese ao estresse. O modelo da diátese propõe que dois fatores que interagem continuamente determinem uma suscetibilidade do indivíduo a estresse e doença. Fatores de predisposição, que estabelecem a vulnerabilidade de uma pessoa, e fatores de precipitação do ambiente. Na maioria dos casos, não se acredita que os fatores ambientais precipitantes estresse sejam específicos para determinada condição de saúde, enquanto os fatores genéticos predisponentes de átese são. Por exemplo, alguns indivíduos são mais vulneráveis a doenças porque seus sistemas biológicos apresentam maior reatividade, reagem com mais intensidade a determinados gatilhos ambientais. Como exemplo, Jennifer McGrath, 2003, encontrou diferenças individuais estáveis de átese na pressão arterial e frequência cardíaca de crianças durante um teste estressante de desenhar imagens no espelho. De modo interessante, as crianças com maior reatividade cardiovascular apresentaram mais probabilidade de ter uma história familiar de hipertensão e doenças cardiovasculares do que as crianças menos reativas. Outro exemplo envolve garotas adolescentes que herdaram uma variação específica de um gene relacionado à depressão, denominado gene transportador da serotonina 5-HTTLPR, diátese. Os resultados indicam que essas garotas são mais vulneráveis à depressão quando estão sofrendo bullying, estresse. Ou seja, o modelo da diátese ao estresse propõe que dois fatores que interagem determinam a suscetibilidade do indivíduo ao estresse e à doença. Fatores predisponentes na pessoa, como vulnerabilidade genética, e fatores precipitantes do ambiente, como experiências traumáticas. A reatividade é a nossa reação fisiológica ao estresse, que varia com o indivíduo e afeta a nossa vulnerabilidade a doenças. Transtorno de estresse pós-traumático. O modelo da diátese ao estresse ressalta o fato de que pessoas diferentes apresentam vulnerabilidades distintas, resultando em muitos efeitos possíveis para a saúde devido ao estresse combinado com a diátese. Um exemplo extremo é o transtorno do estresse pós-traumático, TEPT, que historicamente era diagnosticado quando a pessoa havia experimentado um evento avassalador, tão temerário a ponto de ser considerado fora dos limites da experiência humana normal. Em tempo mais recente, esse transtorno foi expandido, passando a incluir a exposição a um estressor extremamente traumático,
abrangendo a experiência pessoal direta de um evento que envolva morte real ou uma ameaça de morte ou ferimentos graves. Ou seja, o TEPT é o transtorno psicológico desencadeado pela exposição a um estressor traumático extremo, como o combate em guerras ou um desastre natural. Os sintomas do TEPT incluem memórias assombrosas e pesadelos sobre o fato traumático, perturbação mental extrema e flashbacks indesejados. Entre os sintomas do TEPT estão essas lembranças assombrosas, pesadelos sobre o evento traumático, as perturbações de sono, o excesso de culpa e limitações da memória, além de problemas físicos e mentais extremos. As vítimas também podem sofrer de lembranças repentinas indesejáveis, nas quais voltam a vivenciar os sentimentos e as memórias associados ao evento original. Outras queixas envolvem dores musculares, sensibilidade a substâncias químicas e luz solar e distúrbios gastrointestinais. Indivíduos que sofrem de TEPT também apresentam um aumento em processos inflamatórios que podem promover doenças. É importante mantermos em mente o conceito de vulnerabilidade ou diátese para a TEPT. Os fatores de risco biológicos e familiares também foram implicados no transtorno. Por exemplo, o TEPT foi relacionado com uma sensibilidade excessiva do sistema límbico, que causa perturbações no eixo HAA, levando à desregulação dos níveis de cortisol e à atrofia do hipocampo à medida que o evento traumático é revivido, repetidamente. Além disso, existe uma maior prevalência de TEPT entre filhos adultos e indivíduos com TEPT, do que entre sujeitos de família sem história do transtorno, mesmo que esses filhos adultos, como grupo, não apresentem uma exposição maior a eventos traumáticos. É difícil saber, é claro, até que nível isso se deve a fenômenos biológicos, genéticos ou da experiência do indivíduo devido ao elevado grau de ambiente compartilhado encontrado nas famílias. Teoria do buscar apoio. Embora a noção de lutar ou fugir caracterize a principal resposta fisiológica ao estresse em homens e mulheres, Shelley, Taylor e colaboradores usaram a perspectiva evolutiva para propor que as mulheres têm mais probabilidade do que os homens de responder aos mesmos estressores com comportamento de buscar apoio que, primeiro, acalmam, estimulam e cuidam dos filhos para protegê-lo do perigo, zelar, e dois, estabelecem e mantêm redes sociais para protegê-los do perigo, ajudar. Então, a teoria do buscar apoio diz respeito à resposta comportamental ao estresse que se concentra em proteger os filhos, zelar e procurar outros indivíduos para a defesa mútua, agrupar. Assim como a resposta de lutar, fugir e de buscar apoio depende de mecanismos fisiológicos subjacentes, em particular o hormônio oxitocina, que é liberado rapidamente em resposta a situações estressantes, com uma forte influência de hormônio estrógeno. Em suma, os 6 modelos principais do estresse e da doença que discutimos nos ajudaram a entender vários pontos fundamentais. Primeiro, o estresse prolongado tem efeitos prejudiciais para o corpo. 2. O estresse suprime o sistema imune, deixando o indivíduo vulnerável a infecções e doenças oportunistas. Modelo da imunossupressão. 3. O estresse interfere na sensibilidade do sistema imune aos hormônios glicocorticoides, que normalmente ajudam a controlar inflamações, o que auxilia a explicar o papel do estresse em patologias como a asma e a artrite. Modelo da resistência a glicorticoides. 4. As mulheres e os homens respondem de um modo diferente a estressores, com as mulheres apresentando mais comportamentos associados a cuidar dos outros e a formação de relacionamentos, teoria de busca de apoio, e os homens apresentando mais comportamentos associados a lutar ou fugir. 5. Nossa avaliação cognitiva de desafios determina se sentimos estresse. Interagimos constantemente com o nosso meio e nos adaptamos a ele. Modelo transacional. 6. Fatores genéticos e ambientais afetam nossa suscetibilidade a estresse e doença. Modelo de diátese ao estresse. Fontes biopsicossociais de estresse.
O estresse pode trazer problemas para o bebê antes de nascer. Mulheres que relataram níveis elevados de estresse em uma escala de eventos da vida tiveram mais probabilidade de ter um aborto espontâneo a partir de 11 semanas de gravidez. Eventos importantes da vida. Que impacto os eventos importantes da vida, como mudar de emprego, ter um filho ou perder um ente querido, têm sobre a qualidade de sua saúde? No final da década de 50, os psiquiatras Thomas Holmes e Richard Harry, da Universidade de Washington, aumentaram substancialmente nosso entendimento de como os eventos de nossas vidas afetam nossa saúde. Os eventos que Holmes e Harry investigaram abrangiam uma ampla variedade, incluindo até ocasiões que mereciam uma comemoração, como um casamento ou uma promoção. Eles avaliaram essas situações e criaram a Social Readjustment Rating Scale, SRRS. Holmes e Harry teorizaram que o número total de unidades de mudanças de vida que uma pessoa houvesse acumulado durante o ano anterior poderia prever a probabilidade de que ela ficasse doente nos próximos meses. Pesquisas verificaram que universitários perfeccionistas eram mais propensos do que os outros estudantes a reagir a eventos estressantes da vida com sintomas de depressão. Problemas cotidianos. Richard Lazarus, lembra do seu modelo transacional do estresse? Acredita que o impacto desses problemas sobre a saúde dependa de sua frequência, duração e intensidade. A contrapartida dos aborrecimentos cotidianos são as experiências motivadoras ou alegrias. Lazarus e colaboradores criaram uma escala para aferir as experiências das pessoas com problemas e motivações no dia a dia. A Hassless and Uplifts Scale consiste em 117 eventos que variam de pequenos prazeres a grandes problemas. Uma escala revisada, publicada alguns anos depois, pede para os sujeitos concentrarem-se no impacto que certas situações positivas e negativas tiveram sobre seu bem-estar. Todavia, críticos argumentam que alguns dos itens listados como problemas podem, na verdade, ser sintomas de estresse em vez de estressores. Os itens relacionados com a aparência, por exemplo, podem identificar uma autoestima mais baixa que resulta do estresse em vez de contribuir para ele. Ademais, alguns itens referem-se ao consumo de álcool e outras substâncias, dificuldades sexuais, doenças físicas e temores pessoais, todos possíveis consequências do estresse. Também já foi demonstrado que os problemas cotidianos interagem com estressores de background duradouros, como a insatisfação com o trabalho, o deslocamento para o trabalho e para casa e o fato de morar em condições de pouco espaço ou com superlotação. Para populações de minorias, os problemas diários envolvem o racismo, que está ligado, por exemplo, à hipertensão em afro-americanos. A discriminação também é experimentada regularmente por outros grupos étnicos e por homens e mulheres bissexuais e homossexuais. Um exemplo impactante da interação entre os problemas cotidianos e o estresse crônico são as taxas alarmantes de divórcio, suicídio, assassinato e doenças relacionadas com o estresse que ocorreram na Rússia durante os 4 anos logo após o final da União Soviética. Suspeita-se que o estresse social e econômico de background persistente verificado durante esse período tenha impulsionado muitas pessoas a reagirem de forma exagerada a estressores cotidianos que normalmente teriam sido ignorados. Chama a atenção que durante esse mesmo período de tempo a expectativa de vida para homens russos tenha caído de 64 para 59 anos de idade. Estresse ambiental. Ruído. Em um estudo, verificou-se que crianças vivendo perto do aeroporto de Munique, na Alemanha, comparadas a um grupo de controle, apresentavam níveis mais elevados de pressão arterial sistólica e diastólica e do cortisol e outros hormônios do estresse. Um fator fundamental na maneira como uma pessoa avalia o ruído
é seu potencial para controlar o nível de ruído. Lotação. Em um estudo clássico dos efeitos da superlotação no comportamento de animais, o pesquisador John Calhoun proporcionou condições de vida ideais para um grupo de ratos, permitindo que comessem e bebessem e se reproduzissem livremente. Quando o espaço era grande, os ratos se comportaram de maneira normal, formando grupos sociais estáveis, reproduzindo-se de forma bem-sucedida e criando seus filhos até a maturidade com saúde. À medida que a população aumentou, contudo, a anteriormente boa comunidade de ratos começou a se deteriorar. Brigas frequentes ocorriam, já que os machos começavam a demarcar e tentar defender seu território cada vez mais lotado. Além disso, a mortalidade infantil aumentou de repente, a receptividade sexual das fêmeas decaiu e alguns ratos se tornaram canibais. Assim, quais são os efeitos da superlotação sobre os seres humanos? Em outro exemplo da importância da avaliação cognitiva no processo de estresse, alguns pesquisadores dizem que devemos fazer a distinção entre superlotação e a densidade populacional, que se refere ao número de pessoas que vivem em certa área. A lotação é um estado psicológico em que as pessoas acreditam que não possuem espaço suficiente para agir como desejam. A densidade é necessária para produzir lotação, mas a lotação não é uma consequência inevitável da densidade. Estar em uma celebração de Ano Novo lotada, por exemplo, pode não ser percebido como superlotação. Trabalho. Sobrecarga de trabalho. Uma fonte de estresse ocupacional é a sobrecarga de trabalho. As pessoas que trabalham muito em inúmeras tarefas sentem-se mais estressadas. Elas também apresentam hábitos piores de saúde, sofrem mais acidentes e têm mais problemas de saúde do que os outros trabalhadores. Como exemplo, a ativação crônica do eixo HAA, que foi relacionada com o comprometimento excessivo, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. A preocupação com as consequências adversas da sobrecarga de trabalho para a saúde no Japão, onde Karoshi, trabalhar até morrer, foi relacionado com dias e semanas de trabalho excessivamente longos, horários de sono fragmentados e pouco tempo de folga, foi seguida por uma redução nas horas de trabalho no país no decorrer da última década. Uma forma relacionada de estresse no trabalho ocorre quando as pessoas tentam equilibrar várias atividades diferentes ao mesmo tempo e experimentam uma sobrecarga de papéis. A presença de filhos, contudo, faz uma diferença enorme. Em famílias sem crianças, os homens e as mulheres trabalham uma média de 60 horas por semana. Em famílias com 3 ou mais crianças, as mulheres trabalham a média de 90 horas por semana em atividades remuneradas e não remuneradas, enquanto os homens ainda trabalham uma média de apenas 60 horas. O estresse das mulheres é determinado pela relação de condições no lar e no trabalho, observa Landberg, enquanto o dos homens é determinado mais por situações do trabalho. Sobrecarga de papéis. A tarefa de administrar papéis múltiplos afeta homens e mulheres, mas o aumento no nível de emprego para elas desencadeou mais pesquisas a respeito da sobrecarga de papéis e do estresse relacionado com o trabalho feminino. Alguns achados de pesquisas com relação ao estresse da sobrecarga de papéis são contraditórios. Contudo, a conclusão geral parece que o importante é a qualidade das experiências de uma mãe trabalhadora em seus diversos papéis. Esgotamento. O estado de exaustão física e psicológica relacionado ao trabalho. Os empregos que envolvem responsabilidade com outras pessoas em vez de responsabilidade com produtos parecem causar níveis elevados de esgotamento. Os trabalhadores da área da saúde, dentistas, paramédicos, controladores de voo, bombeiros são especialmente suscetíveis a esse tipo de estresse ocupacional. Diversos estudos demonstram que até um terço dos enfermeiros relata sintomas relacionados com o estresse grave o suficiente para serem considerados sinais de risco para transtornos psiquiátricos. Todavia, o esgotamento não é uma consequência inevitável de estar empregado em determinadas áreas profissionais.
Segundo o modelo biopsicossocial, a suscetibilidade à maioria das condições de saúde é produto de fatores sobrepostos em todos os domínios da saúde. Por exemplo, os enfermeiros que têm autoestima elevada, um forte sentimento de controle pessoal e que mantêm uma visão esperançosa e otimista da vida apresentam menos probabilidade de experimentar esgotamento do que os mais pessimistas, ressaltando assim a função protetora de certos estilos de personalidade. Controle excessivo ou insuficiente. Os trabalhadores sentem mais estresse quando têm pouco ou nenhum controle sobre os procedimentos, o ritmo e outros aspectos de seu trabalho. A relação entre a falta de controle e a doença foi claramente revelada no estudo clássico de Marianne Frankenhauser, com trabalhadores de serrarias escandinavos. Outros estudos confirmam a relação entre controle percebido e o estresse relacionado com o trabalho, sobretudo em culturas ocidentais que enfatizam a autonomia e a responsabilidade do indivíduo. Um estudo feito com servidores públicos britânicos, por exemplo, verificou que os trabalhadores de ocupações inferiores e de baixo nível de controle tinham pior saúde, mesmo após serem feitos ajustes para o hábito de fumar, fazer dietas e praticar exercícios. O paradoxo da escolha. Recentemente, o psicólogo Barry Schwartz afirmou que ter um nível excessivo de escolha, tanto no local de trabalho quanto em outras situações, pode ser prejudicial para o nosso bem-estar. Schwartz acredita que à medida que aumenta de maneira vertiginosa o número de opções que as pessoas têm em suas vidas, atinge-se um ponto em que a escolha não liberta mais, mas começa a debilitar. Outras fontes de estresse relacionadas ao trabalho. Ambiguidade ou conflito de papéis. O conflito de papéis ocorre quando um trabalhador recebe mensagens confusas sobre essas questões de diferentes supervisores ou de colegas de trabalho. Revezamento de turnos. O trabalho em revezamento de turnos envolve a mudança contínua da equipe de trabalho com grupos que trabalham em horários diferentes. Isso interfere em alterações nos ritmos biológicos. Fatores socioculturais no estresse: pobreza, falta de moradia, estresse em imigrantes relacionado à aculturação, sendo o modelo do melting pot, que sustenta que os imigrantes que lutam rapidamente para se tornarem como as pessoas que formam a cultura dominante experimentam menos estresse por aculturação. Segundo a teoria bicultural, os imigrantes experimentam menos estresse quando mantêm seus valores e costumes tradicionais enquanto também se adaptam à cultura em voga. Gênero. Também parece haver diferenças no nível de estresse experimentado por homens e mulheres. Em um estudo em grande escala, 23% das mulheres e 18% dos homens disseram experimentar níveis significativos de estresse durante 2 semanas. Com base nesses números, em torno de 20 milhões de mulheres e 14 milhões de homens regularmente sentem muito estresse. Estudos mais recentes confirmaram essa diferença de gênero. Perda de emprego. A redução no número de empregados, downsizing, demissões, fusão de empresas e falências custam o emprego de milhares de trabalhadores todos os anos. A perda de emprego pode ter impacto considerável sobre o bem-estar do trabalhador, colocando desempregados em risco de doenças físicas, ansiedade, depressão e até mesmo suicídio. Progresso inadequado de carreira. Pessoas que sentem que foram promovidas de forma muito lenta ou que não estão recebendo o reconhecimento que merecem no emprego experimentam mais estresse e apresentam taxas mais altas de doenças. Interações sociais. Os benefícios do apoio social para a saúde aplicam-se no decorrer de toda a vida, incluindo os anos de faculdade. No trabalho e em outras esferas, as relações sociais são um fator importante na maneira como lidamos com o estresse,
muitas vezes atuando como uma proteção contra a falta de controle e outros estresses ligados com o trabalho. A solidão, por exemplo, parece afetar o funcionamento imunológico de forma diversa, assim como o estresse nos relacionamentos. A imunossupressão foi relacionada com conflitos interpessoais em casais. O papel do cuidador, no qual uma pessoa presta a maior parte do cuidado a um ente querido com uma doença crônica, também pode ser estressante e afetar negativamente o funcionamento imunológico. Apoio social. As relações sociais são um fator importante na maneira como lidamos com o estresse, muitas vezes atuando como uma proteção contra a falta de controle e outros estresses relacionados com o trabalho. Para concluir esse capítulo, cabe lembrar que, mesmo sendo inevitável, o estresse traz certos benefícios. Alguns tipos de estresse nos animam e motivam, e no processo externalizam nossas melhores qualidades e estimulam o crescimento